A paz do Senhor, família. Eu quero deixar aqui a minha concepção de se pensar a respeito de dízimo, sobre os anciões, sobre aqueles que estão acamados, sobre aqueles que estão nos hospitais, sobre aqueles que não podem ir até a igreja, aqueles que não têm como ir para a igreja. E eu tive fazendo uma visita, uma ovelha, eu faço visita a todos que me recebem, e não faz parte do ministério que eu pastoreio. E eu conversei com essa pessoa, não vou dizer o nome, nem vou dizer o nome do ministério, que é falta de ética, é um ministério de suporte grande, ministério conhecido de muitos anos, ministério estruturado. E eu disse, irmã, a senhora gasta quanto por mês? Ela, pastor, eu gasto mais de R$ 1.000 de remédio, entre eu e meu esposo. E eu fiquei pensando e veio a minha concepção. Veja se eu estou errado ou se eu estou certo. Dízimo não é um ato de obrigação. Dízimo também, no Novo Testamento, não é lei. Dízimo é a pessoa ser voluntário. Dízimo é a pessoa, o dizimista que vai dizimar, ele vai ser agradecido, ele vai ser grato por Deus ter assalariado ele, por Deus ter dado a ele as dádivas e riqueza financeira para a sua vida. Ser dizimista é um privilégio para todos. Amém. Que o dízimo é para manter a casa e a obra do nosso Deus e do nosso Pai. Mas numa situação como essa, dessa irmã, eu tenho a minha concepção a todos os pastores, os bispos, todos, a minha concepção que eu tenho a respeito do ministério, que a diretoria executiva poderia fazer uma reunião extraordinária e dar um novo decreto de lei de morma, que a igreja tem morma, tanto interno quanto externo, e dizer assim, a partir de hoje não vamos pegar mais o dízimo daquela irmã que está acamada em casa, que está no hospital. Por quê, irmão? Imagina só, um homem que tem um câncer, está se tratando dentro de casa, é aposentado. O pastor vai mandar, a liderança vai mandar alguém celebrar a ceia dele, mas com a conscientização, ó, lembra ele o dízimo. Vai lá, pega o dízimo, irmão. Isso não tem lógica humana. Nós temos que ser humano, né? Ser humanidade, irmão, ser racional com isso. Imagina uma pessoa acamada com câncer, já morrendo entre a vida e a morte, e a pessoa vai celebrar a ceia para aquela pessoa, ainda vai pegar o dízimo. Eu acho isso estuqui. Isso é estuqui dos idosos. Estou falando dos idosos que não podem ir até a igreja. E aqueles que têm diabetes no sangue, que não podem comer todo tipo de alimentação, só tem só um salário. Ela é dizimista porque é fiel a Deus. Ela é dizimista porque ama ser dizimista. Isso não quer dizer que ela vai perder o reino de Deus de maneira nenhuma. Porque dízimo, ser dizimista, irmão, pastores, presidente e bispo, é ser um voluntário na casa de Deus. É a pessoa que vai, por espontânea vontade, abençoar a casa de Deus. Paulo ensina que nós temos que dar aquilo que está ao nosso alcance, ao nosso recurso, irmão. Eu estou dizendo isso na minha consciência. Estou falando de pessoas que estão doentes, acamado, idosos que estão acamados lá, que estão lá, irmão, vivendo de aparelho, respirando pelo aparelho, aí vai lá para cobrar dízimo, irmão. Eu acho isso uma injustiça, eu acho isso desumano. Pastores, com licença essa palavra, mas isso é desumano. Eu acharia que a diretoria executiva de todos os ministérios poderia fazer uma norma sobre isso daí e dizer não vamos mais cobrar o dízimo, não vamos mais pegar o dízimo, pegar o dízimo da irmã, do irmão que está acamado, que gasta mais de 1.000, que gasta de tanto, né? E vamos abençoar eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A partir de hoje, não traga mais o seu dízimo, utilize o seu dízimo e ainda mais dá um suporte necessário, se for preciso, irmão, para aquela família. Você está entendendo, irmão? Eu tô falando o meu modo de se pensar, meu modo estou falando a minha concepção. Tem situações que é desumano e desnecessário, irmão. Imagina uma pessoa que faz hemodiálise, irmão, 3 vezes na semana,
é aposentado, é aposentada, gasta um dinheirão, gasta um dinheiro, irmão, ainda vai ter que dar o dízimo. Eu acharia assim, na minha concepção, que os pastores, os líderes, os secretários, os tesoureiros poderiam fazer uma reunião e dizer: vamos suspender o dízimo dessa irmã para que ela venha ter um sustento. Ou se não, se ela é dizimista, ajudar ela dando o suporte necessário que ela precisa. A irmã gasta mais de R$1.000. Ela é dizimista, ela e o esposo dela. A igreja tem a obrigação de auxiliar ela, ajudar a comprar o remédio dela, que é mais de R$1.000 por mês. É para isso que serve a igreja, uma igreja de suporte, de recurso financeiro. Irmão, tem situações que não tem lógica humana, tá certo? Estão adulterando o verdadeiro evangelho de Jesus. E a gente não podemos fazer isso com ninguém, irmão. Adulterar, extorquir ninguém. Evangelho de Cristo é para ser pregado. Cristo não cobrava dízimo de ninguém. Andava com a bolsa. Ele andava com a bolsinha, tá certo? As pessoas ofertavam, dizimavam. Na Bíblia não relata, mas com certeza ofertava e dizimava, irmão. Porque ele era profeta. O que ele fazia? Comprava pão, comprava comida, ajudava os necessitados. É para isso que serve os dízimos, as ofertas. Para ajudar a manter a casa de Deus. Pagar o salão, se for alugado, pagar a energia, pagar a água, comprar a cesta básica, né? Encher o bujão de gás de um irmão, comprar um remédio do receituário se um pai de família chegar, né? Imagine, irmão, que situação. Quantos estão na sala, na fila do SUS? Irmãos fiéis, dizimistas, na fila do SUS, enquanto a igreja tem milhões de milhões na conta e não paga a essa pessoa ou a esse irmão, certo? Um médico particular para tratar sobre a doença daquele irmão e daquela irmã. Nós precisamos, a igreja precisa se despertar, os fiéis precisam se despertar, que ser dizimista é ser voluntário, ser dizimista é ser obediente à palavra de Deus. Ah, pastor, eu não vou dizimar. É com você e Deus, irmão. Deus não vai te condenar. Você não vai perder o céu por conta disso, não. Dízimo é um ato de fé, irmão. A salvação é pela graça, não é pelo dízimo. O dízimo é para ajudar a manter a obra de Deus. Agora, se Davi for dizimista, foi ungido a rei. Hoje só é presbítero. Se for dizimista, é fiel. Isso aí são leis que o homem coloca, norma dos homens, dos líderes religiosos que colocam. Pergunta se para Jeremias ser profeta, precisou dizimar? Não, foi escolhido do ventre da sua mãe. Tem coisas, às vezes, irmão, que os pastores não ensinam. E você vai ver lá em Atos, capítulo de número 2, versículo de número, que os pastores não pregam sobre isso, 45 e 46, que os fiéis vendia suas terras, suas fazendas, suas propriedades e repartia com aqueles que tinham necessidade. Hoje, tem empresário, tem irmão que tem 30 casas, 20 casas, 10 casas, e tem um irmãozinho que mora na favela, que mora ali na casa de taipa, casa de madeira, casa de lona, e o irmão não tem coragem de dar uma casa para ele morar. Você está entendendo como é que é o evangelho? Irmão, se chegar alguém com a Hilux, com a HB20, alguém empresário, já consagra para ser pastor, já consagra para ser presbítero. Aquele que não pode, que cata reciclagem, que não tem muita oferta, que não tem muito dízimo, fica lá no banco porque não tem nada. Porque para esses homens aí, só vale aquilo que tem. Mas para Deus, tá certo? É chamado por... se o profeta Samuel não tivesse a sensibilidade de ouvir a voz de Deus, irmão, isso aqui é profético, irmão. Ele ia ungir a pessoa errada, o segundo rei de Israel ia ser ungido errado, que era Davi que era para ser ungido, e ele foi ungido para ser o segundo rei de Israel. Pergunta-me se Davi foi dizimista, vivia mais no campo lá, tomando conta de ovelha, mas foi ungido, faixa etária de 16 para 17 anos, para ser o segundo rei de Israel. Para você ver como Deus, ele faz, irmão. Amém? Não precisa de muitas coisas para fazer a obra de Deus. A chamada para ser pastor tem que ter a chamada de... Amém? Isso aqui é a minha concepção nessa tarde para todos nós.